noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson, sou estudante do curso de Engenharia de Software. Estamos aí com mais um vídeo da série de resolução de exercícios sobre vetores em linguagem Java. Sem muita delonga, hein, pessoal? Olha só. O exercício que nós temos hoje aqui, o de número 3, ele fala o seguinte. Ele pede para nós criarmos um vetor A com 15 elementos do tipo inteiro. Tá? O vetor tem que ser do tipo inteiro, contendo ali 15 elementos, 15 posições. Tá? E depois ele pede para eu construir também um vetor B de mesmo tipo e tamanho, sendo que cada elemento do vetor B ele deverá literalmente ser o quadrado do respectivo elemento de A. Ou seja, entendemos que o vetor B ele tem que a ele ser atribuído o vetor A ao quadrado. Tá? Então vamos botar a mão na massa logo aqui, sem muita delonga, para o vídeo não ficar muito longo. Tá joia? Vamos lá, aqui nós vamos criar então o primeiro vetor, que é o vetor A. Eu vou sempre seguir a sugestão de nome do próprio enunciado para facilitar a criação, tá? A sintaxe da declaração de um vetor, de um array em Java, é exatamente essa que eu estou passando. Tá. Então, esse primeiro vetor, que é o A, precisa ter 15 elementos. Então, o vetor A está criado. A gente precisa construir agora o vetor B de mesmo tipo e tamanho. Aqui eu já vou passar o vetor A na sua propriedade length, né? E assim ele passa a ter praticamente aí o mesmo tamanho, né? Agora, o que a gente precisa fazer, pessoal? Como é que eu posso preencher? O exercício ele não pede para a gente gerar números aleatórios, mas isso poderia ser feito para preencher as posições do vetor com valores aleatórios, mas não é o caso aqui. Então, eu vou sempre trabalhar com a ideia de pegar a informação do usuário, né? Captar a informação que será inserida pelo usuário. Tá? Então, vou abrir aqui a minha estrutura de repetição, o meu laço for, que eu preciso dele para poder percorrer cada posição do meu vetor para fazer a captação de todos os dados que o usuário inserir. Isso aqui será bem repetitivo, tá, pessoal? A gente vai estar sempre fazendo isso praticamente durante todo o exercício. Então, aqui, isso aqui será literalmente muito repetitivo, porque faz parte da consolidação do nosso aprendizado. Aqui eu vou pedir para o usuário entrar com os dados para a gente poder fazer essa captação, né? Então, vamos lá. Entre com o valor do vetor A na posição. Eu vou dar um zoom aqui que eu me esqueci, senão fica muito ruim para a visualização de vocês. Assim fica melhor, eu acredito. Eu vou botar aqui a posição que o usuário vai digitar. Vou atuar no índice para a gente poder fazer a leitura dos dados. Aqui eu já consigo colocar o meu programa para rodar, para a gente poder visualizar com que de fato a gente está, as etapas que nós estamos fazendo aí durante a resolução do exercício. Vamos colocar o programinha para girar, para rodar. Eu vou sempre colocar de 1 a 15, tá, pessoal? Para não ficar inventando valores e não demorar muito para rodar o programa, tá? Então ali já diz, entre com o valor do vetor A na posição 0. Eu vou botar de 1 a 15. Pronto. O programa está funcionando, tá? Ele consegue fazer a captação dos dados que o usuário está inserindo no sistema, certo? Agora, o que a gente precisa fazer?
A gente pode aproveitar já esse espaço aqui da leitura dos dados do usuário, e aqui mesmo a gente já fazer a atribuição daquilo que o exercício de fato pede, né, que é atribuir ao vetor B o vetor A ao quadrado. A gente pode fazer da seguinte forma: eu tenho aqui o vetor A no índice I, perdão, que tem que ser o vetor B no índice, e eu posso atribuir ele da seguinte forma: eu posso fazer o vetor A no índice multiplicado por ele mesmo, né? Isso que já praticamente já é o que o exercício está exigindo para que haja resolução, né? Então esse aqui é o coração do código, onde realmente o código vai dar sentido, o que vai dar sentido ao código para ele rodar. Então eu posso fazer já nesse mesmo loop for que eu acabei de fazer a leitura dos dados, ou eu poderia também abrir um novo loop, né? Feito isso, eu já consigo imprimir o vetor A para poder mostrar os dados captados pelo usuário. Então aqui a gente já vai trabalhar com o vetor A para mostrar o vetor A. Já vamos imprimir ele, e para se mostrar um vetor temos que percorrer um vetor, né, pessoal? Por isso que eu estou dizendo que vai ser muito repetitivo essa questão do laço, né, do laço for. E aqui eu vou mostrar literalmente os dados do vetor A após a inserção deles pelo usuário. Vou botar o programinha para rodar de novo, novamente, né? Deixa eu puxar aqui para cima. Vamos lá. Pronto, perceba que ao ser inseridos os dados ali pelo usuário e cada um dos valores, né, inserido pelo usuário foi armazenado num determinado índice ou posição do nosso vetor, e agora ele está mostrando cada valor em seu respectivo índice, tá? Aqui, ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, até a posição 14, tá? Porque de 0 a 14 a gente vai realmente ter as 15 posições dentro do nosso vetor, que contém aí 15 posições, que é o tamanho total dele, né? Feito isso, vamos mostrar o vetor B. Então vamos lá dar uma quebra de linha aqui, só para ficar um negócio mais visualmente melhor, né? Deixa eu fechar isso aqui para não ficar essa poluição visual. Bom, vamos lá. Então aqui já dei a quebra de linha, vamos especificar aqui que eu estou imprimindo o vetor B agora. Sempre concateno espaço para ficar melhor a visualização depois, tá? Eu vou imprimir, eu tenho nos últimos 2 exercícios anteriores aí, pessoal, eu tenho feito a impressão do vetor B, que é o vetor que vai receber ali os valores de A já transformados, né? Eu tenho impresso eles, mostrado eles de 2 maneiras, usando 2 construções, fazendo uso da estrutura de repetição do laço for, né? Então essa primeira convencional é a que eu vou mostrar, e depois eu vou também escrever o for each, né? Vou mostrar ali os valores do vetor B também através do for each, para vocês compararem a construção de ambos os for, né? Para também já inserir aí na sua curva de aprendizado e consolidar a manipulação, o uso dessas 2 maneiras de declarar o laço de repetição for, tá bom?
E também vou aproveitar para mostrar uma outra maneira também que a gente consegue resolver esse exercício fazendo uso de uma classe, de um método interno do próprio Java, que é através do uso ali do método math, né? A gente pode fazer uso também dele para poder resolver esse exercício. Eu vou, em seguida que eu mostrar aqui o vetor B, eu vou comentar ali a atribuição do vetor A multiplicado por ele mesmo ao vetor B e vou fazer também a resolução com o uso da biblioteca math, ok? Bom, pessoal, aqui eu já consigo rodar, né, o nosso código. Eu vou botar o programa aqui para funcionar. Vou digitar de 1 a 5 novamente e vocês vão verificar que o vetor B vai apresentar esses valores recebidos pelo A já multiplicado por ele mesmo. Olha só, pessoal. Então o vetor B está recebendo o quê? Ele está recebendo o vetor A multiplicado por ele mesmo. Então, o primeiro valor que o usuário digitou no índice 0 do vetor A é 1. Então, 1 multiplicado por ele mesmo, né? 1 vezes 1 é 1. Beleza. Quando a gente vai para o índice 2 do vetor B, a gente já tem a transformação desse valor que foi inserido no vetor A. Por quê? Porque a gente usou um padrão de iteração chamado transformação, né? Por exemplo, o vetor B, o vetor A foi inserido no índice 2 do vetor A, o valor 2 inserido pelo usuário, esse valor foi multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele já foi transformado ali e foi alocado no mesmo índice que ele entrou no vetor A, ou seja, ele foi já transformado e guardado no índice 1 do vetor B. Tá? E assim sucessivamente em relação aos outros valores. Ó. 3 vezes 3, 9, daí o 4 multiplicado por ele mesmo é 16, né? Praticamente ao quadrado de cada valor que foi inserido no vetor A, está sendo apresentado o quadrado no vetor B, tá? Então essa aí era a lógica do programa. Outra maneira da gente resolver esse exercício aqui, pessoal, é a gente aproveitar aqui, ó, eu vou comentar isso aqui, e vou fazer uma outra atribuição aqui, ó. Eu posso também resolver dessa forma, o vetor B no índice vai receber o que? Ele vai receber a própria classe math, que é uma classe, um pacote, não vou dizer pacote, mas é um método interno do próprio Java. Então eu posso digitar aqui math.poll, que ele vai ler o quadrado, tá? Então perceba que aqui se eu botar vetor A no índice, e aqui como é o quadrado eu tenho que passar 2. Só que ele ainda está me retornando ali um erro na minha IDE. O que representa esse erro na verdade? Por que se eu botar o código para rodar, ele não vai rodar e vai gerar um erro? Justamente, pessoal, porque como a gente criou um vetor do tipo inteiro, esse método math do Java, ele não vai retornar nenhum valor, porque ele não aceita valores do tipo inteiro, teria que ser valores do tipo double ou float, que são números reais, né? A gente teria que trabalhar com números reais. Então, se tu não quiser, por exemplo, aqui eu faço questão de dar continuidade na resolução exatamente da maneira que o enunciado está pedindo, que é para trabalhar com vetores do tipo inteiro. Então, para esse erro não ficar aparecendo e impedir o meu programa de rodar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um casting se eu não quiser mudar o tipo do meu vetor declarado de int para double, eu tenho que fazer um casting. Como é que eu faço um casting? O que é um casting? Um casting, na verdade, é a conversão, é fazer esse método math do Java entender que ele vai converter os valores, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui passar entre parênteses
o tipo int, ele vai começar a aceitar, porque ele vai converter o valor do tipo inteiro para o tipo inteiro. Entendem? Então aqui eu já consigo, eu já tenho o problema resolvido, tá? Em vez de fazer o vetor A vezes o próprio vetor A, se você não quiser fazer dessa maneira, tu pode utilizar um método interno math do próprio Java, que é o math.poll. Mas você precisa entender que ou você precisa trabalhar com um vetor do tipo double, né? Ou você precisa fazer esse casting aqui que foi o que eu fiz, ó. Passar entre parênteses o tipo inteiro para que ele possa ser convertido daí. Então, se eu botar para rodar aqui agora, pessoal, perceba que ele vai rodar naturalmente, tá? O programa vai funcionar normalmente. Então, são duas maneiras que você tem de resolver esse exercício, que foi exatamente o que eu acabei de fazer aqui para o nosso aprendizado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, perceba que ele está rodando direitinho e está literalmente apresentando os resultados de forma correta e devida como tem que ser, tá? Para não prolongar muito o vídeo, eu vou aproveitar. Agora eu vou imprimir aqui, pessoal, o vetor B fazendo uso de outro tipo de for, que é o for each. Esse for each ele tem uma construção diferente desse for convencional que a gente está vendo aqui, que a gente usou durante toda a resolução, tá? Então eu vou fazer ele aqui também para mostrar o vetor B, apenas para vocês também poderem contemplar e visualizar a construção que ele tem e decidir por si só qual deles é mais fácil de se trabalhar, tá? Então eu vou dar uma quebra de linha primeiro, para a gente poder deixar bem separado aqui para saber quem é quem, tá? Então aqui eu vou até escrever o seguinte, imprimindo o vetor B com for each. Esse aqui, pessoal, é o for each, tá? Então percebam a sua construção. Tá? O que isso aqui significa, pessoal? Ó, perceba que eu criei uma variável aqui chamada vetor, né? Essa variável vetor vai percorrer todo o meu vetor B, tá? Então, ó, para cada vetor no meu vetor, daí eu vou mostrar o vetor, tá? Então eu vou imprimir aqui, ó, a minha variável que vai percorrer todas as posições, todos os índices do vetor B, tá? Se eu fizer isso aqui, não vai dar erro, mas ele não vai mostrar os valores, ele vai mostrar o endereço de memória do vetor B. Então, lembre-se que quando você trabalha com for each para mostrar, para imprimir, para mostrar os resultados que está alocado num determinado vetor, né, então tu não vai apresentar, tu vai imprimir o vetor, a variável que tu criou dentro do for each para poder percorrer a tua variável composta, o teu vetor, tá, pessoal? O vetor B, no caso. Então perceba que quando eu botar para rodar, ele vai rodar bem direitinho, tanto quanto a primeira construção ali estrutural do for. Então olha só, vou botar de 1 a 15 para a gente não perder muito tempo. Olha lá, pessoal, tá vendo? Eu só esqueci de concatenar o espaço, né? Por isso que ficou essa visualização poluída, mas eu vou rodar o programa de novo para vocês poderem ver tudo direitinho mesmo, como tem que ser.
Olha aí, tá vendo aí, pessoal? Então, o mesmo resultado que foi apresentado fazendo uso da primeira estrutura do laço for, também usando for each, ele bate, tá? Então, você pode usar tanto um quanto o outro, tá, pessoal? Vai chegar em um determinado momento do teu aprendizado, que tu vai estar tão seguro que tu vai trabalhar em códigos que tu vai usar os dois, tá? Então, para não se delongar muito, pessoal, obrigado por você que ficou conosco até o final. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscreva aí em nosso canal, compartilhe o link do canal para outros estudantes aí que fazem algum curso de programação com vocês e vamos junto aí aumentar o nosso crescimento aí no nosso aprendizado. Vamos crescer junto e aprender junto, ok, pessoal? Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, até o próximo vídeo com o quarto vídeo da resolução da série de vetores. Tchau, tchau!